Oi gente, tudo bem? Professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. Voltei para a gente conversar aí, né? Continuando a nossa conversa de 8.112. Hoje nós iremos falar das hipóteses de vacância, né? A gente já falou, no nosso primeiro vídeo a gente comentou aspectos ali mais iniciais da lei, depois falamos das hipóteses de provimento. Hoje é a hora da gente comentar do artigo 33 da lei 8.112, que fala das hipóteses de vacância. Beleza, galera? Vamos em frente? Então tá aí, artigo 33 da 8.112 diz assim: a vacância do cargo público. O que é vacância, pessoal? É o cargo público ficar vago, né? O cargo público existe para ser ocupado por um agente público. Essa é a ideia, né? Tem que ter alguém ali desempenhando as funções, as atribuições daquele cargo, mas nem sempre isso é possível, especialmente diante das hipóteses de vacância. O cargo público fica vago, à disposição de ser provido novamente por uma outra pessoa, enfim, né? Então, quais as hipóteses, pessoal? A primeira delas é a promoção. Lembre-se, pessoal, a grande dica é que quando temos aí a promoção, significa que um agente público saiu de um cargo de nível hierárquico mais baixo e foi para um cargo de nível hierárquico superior. Então, claro, ela é a hipótese de vacância e provimento ao mesmo tempo. Beleza? Disso a gente já tinha comentado, né, inclusive no nosso episódio anterior, né? A aposentadoria, gente, a aposentadoria obviamente deixa o cargo vago, né? Lembrando, galera, que a aposentadoria de servidores públicos, ela é toda regrada no artigo 40 da Constituição Federal. Então é um assunto bastante constitucionalizado. A aposentadoria de servidor, então, artigo 40 da Constituição, que aliás é uma discussão que existe, né? Enfim, estamos aí às vésperas de uma possível reforma de previdência, não é? Então, muita coisa pode ser que mude aí em relação à aposentadoria de servidores. Mas é um assunto totalmente constitucionalizado. Demissão, galera, o que é demissão? É importante a gente lembrar que demissão é uma punição, é uma penalidade fruto de um processo administrativo prévio, processo este em que foi garantida ampla defesa, contraditório, né? Por que eu ressalto isso, galera? Para não confundir com exoneração, tá? Inclusive, exoneração é o próximo aqui, é o número 5. Mas, enfim, é bom lembrar que demissão não se confunde com exoneração. Demissão é uma penalidade, exoneração não é penalidade, beleza? Agora sim, readaptação. Readaptação se faz por motivos médicos e é a hipótese de vacância e provimento ao mesmo tempo. Então, você tira um servidor de um cargo por limitações médicas, né? E ele vai para outro cargo, hipótese totalmente prevista aí. Agora sim, a exoneração. A exoneração, ela não é uma penalidade. Já eu mostro para vocês as hipóteses. A gente vai falar um pouquinho mais, vamos detalhar um pouquinho mais a questão da exoneração. Gente, posse em outro cargo inacumulável. Não se esqueçam que é vedado pelo artigo 37 da Constituição que um agente público ocupe mais de um cargo simultaneamente, exceto, né, 2 cargos de professores, 2 cargos de profissionais de saúde e um cargo técnico com o de magistério, com um de professor. Nesses 3 casos é possível acumular cargos públicos. Agora, para todo o resto, galera, não tem exceção. Cargo público não se acumula. Então, se você assumir um outro cargo, a consequência lógica disso, e sendo um cargo inacumulável, né? A consequência lógica é a sua exoneração do cargo anterior. Legal? Então, posse em outro cargo, isso gera automaticamente vacância no cargo. Beleza? 7, falecimento, claro, a pessoa faleceu, o cargo público ocupado por ela fica vago. Como eu havia prometido, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre exoneração, né? O que é a exoneração, pessoal? Opa, deixa eu só trocar a canetinha aqui. Isso. Exoneração, pessoal, ela acontece por 2 motivos, basicamente. Ou o servidor pede exoneração, por exemplo, passou em um outro concurso, vai tomar posse em um outro cargo que não vai se acumular com o cargo atual que ela ocupa, então ela pede exoneração, por exemplo, a serviço, ou ela não quer mais ficar no serviço público, quer aí trilhar outro caminho na iniciativa privada, a pedido legal, isso aí todo mundo sabe, né? Agora, às vezes as pessoas se esquecem que existem também hipóteses de exoneração de ofício. Por exemplo, estágio probatório. Então, se você não é aprovado no estágio probatório, aqueles 3 anos para você ser um servidor estável, você
vai ser exonerado, você não vai ser demitido, né? Não é uma penalidade. Na verdade, se você não foi aprovado no estágio probatório, você simplesmente não atingiu os requisitos mínimos exigidos para aquela carreira, né? Durante 3 anos, os seus superiores te avaliaram, te acompanharam, em tese, né? Na teoria é isso que tem que acontecer. Ao final dos 3 anos, concluiu-se que você não fez um bom desempenho, você não exerceu aquilo que está previsto na legislação para aquele cargo de uma maneira satisfatória. Claro que isso tem que ser uma avaliação o mais objetiva possível, tem que haver critérios objetivos para a avaliação do servidor, afastando ao máximo a questão da subjetividade, mas o fato é que não é demissão. Então, a não aprovação no estágio probatório é exoneração, beleza? Outra hipótese também, essa é mais tranquila, né? Se o camarada lá, né, tem o prazo para ele tomar posse, né? Ele tomou posse, legal. Mas ele não entrar em exercício em até 15 dias, ele tomou posse, mas não começou o seu exercício, não está exercendo as atribuições e funções, né, daquele cargo. Neste caso, não tendo tomado posse e não tendo entrado em exercício, ele vai ser exonerado também. Belezinha? Gente, agora sim, muitas vezes as pessoas acham que existe apenas essas hipóteses de exoneração. Precisamos nos lembrar da Constituição, pessoal. Primeiro, depois eu volto no artigo 35, tá? Quero lembrá-los aí do artigo 169 da Constituição, que fala de despesa com o pessoal, tá? Então essa dica aí, nem todo mundo se lembra disso. Aqui estamos na Constituição Federal, beleza? Artigo 169, que fala sobre despesa com o pessoal na União, Estados, DF, municípios. Essa despesa com o pessoal não pode exceder o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, né? Que é essa lei complementar que ele fala. Legal, o que isso tem a ver com exoneração? Tem a ver porque no parágrafo 3º dessa lei, ó, ele diz o seguinte, olha, você tem que cumprir o que a lei de responsabilidade fiscal disser acerca de diminuição de despesas com o pessoal, se houver excesso, né? Ela fala um prazo, a lei complementar fala um prazo, a lei de responsabilidade fiscal dá um prazo para isso. Se não acontecer, pessoal, aquilo que, melhor dizendo, se não houver diminuição de despesa com o pessoal nos critérios da lei complementar, da lei de responsabilidade fiscal, essas providências aqui serão adotadas. Vamos reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e olha só quem aparece depois, exoneram-se os servidores não estáveis, tá bom? Então é outra hipótese de exoneração constitucionalmente prevista que nem sempre as pessoas se lembram, beleza? Então é importante lembrar que também na Constituição existe essa hipótese de exoneração, além daquelas que nós vimos no artigo 34 da Lei 8.112, beleza? E aí, para não deixar, passamos por esse slide, né, galera? Só para deixar aí que nós temos exoneração de cargo em comissão e dispensa de função de confiança se dá a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Galera, é o que a gente chama no direito administrativo, né, dos cargos ou das funções ad nutum, né? Que é aquela expressãozinha latina, ad nutum, ou seja, exonerar a pessoa de um cargo em comissão ou dispensá-la de uma função de confiança. Então preste atenção nas palavras, pessoal. Exonera-se de cargo e se dispensa de função. Beleza? Isso tudo, pessoal, é ad nutum, a juízo da autoridade competente, não precisa motivar, né, o ato administrativo de nomeação ou de exoneração nesse caso, né, e também, ou então, claro, a pedido do próprio servidor. Então, esses são os casos aí de exoneração ou dispensa de função, atentando aí que exoneração é para cargo em comissão e dispensa aí de função. Beleza? Pra gente fechar, pessoal, quero falar de dois aqui que muitas vezes as pessoas confundem e acham que são hipóteses de vacância. Não são. Remoção e redistribuição não são hipóteses de vacância. Só quero lembrá-los que remoção é quando o servidor se desloca. Então, pessoal, o que vai acontecer? O servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, no mesmo órgão ali que ele trabalha, ele vai mudar de repartição. Mas a pedido dele, ou então de ofício, imposto, né, pela própria administração. Isso pode ter ou não mudança de sede. Sabe o que quer dizer sede, pessoal? Para fins aí, para compreendermos a 8.112, município. Tá? Então entendam que sede significa mudança de
município numa hipótese de remoção. Então é o servidor que se desloca. Por que eu estou enfatizando que é deslocamento do servidor? Porque na redistribuição, quem se desloca é o cargo. Tá legal, pessoal? Então fiquem atentos. Aí o artigo 37 tem uma série de exigências, enfim, ele fala aí as hipóteses que tem que ser observado para que haja aí a redistribuição. Tem vários critérios, né? Por exemplo, interesse da administração, equivalência de vencimentos, aí basta você olhar o artigo 37 para ter essa compreensão melhor sobre o assunto. Mas o recado final é remoção, que é deslocamento do servidor, e redistribuição, que é deslocamento do cargo, não são hipóteses de vacância. Às vezes as pessoas acabam confundindo, achando que vagam os cargos públicos, esses dois, enfim, essas duas situações, né, melhor dizendo, beleza? E não se esqueça, remoção desloca a pessoa e redistribuição é o cargo que muda, né? O cargo vai ser deslocado, beleza? Então, pessoal, era isso, essas aí foram as nossas dicas de 8.112 sobre vacância. A gente volta tratando de um outro assunto na próxima semana, no próximo vídeo. Obrigado por acompanharem aí os nossos vídeos, tudo de bom, bons estudos para vocês. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!